momento. Glória a Deus. Na oração, a serva de Deus manifestou que não sabe quem é, está atendendo o culto. Então, meu nome é Otávio, sou de São Paulo, Brasil. A minha comum congregação é Vila Iara, Morro Grande, na região da freguesia do Ó. Daquela irmandade eu trouxe e levarei a saudação para todos com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus pelas obras que Ele tem feito e já fazia 5 anos que não vinha para cá. E o Senhor, de uma forma muito especial, preparou a nossa vinda, minha esposa também veio. E estamos aqui contentes, irmãos. Vamos ficar mais alguns dias. Vamos retornar dia 12 de novembro, lá para a minha cidade. E viemos aqui, chegamos uma semana antes das minhas férias lá do trabalho começarem, então eu trabalhei aqui uma semana de casa mesmo. E Deus fez uma obra já que sentimos de mudar a passagem. Era para voltar agora no final dessa próxima semana. E ligando para a companhia, imaginávamos que ia ser um valor muito alto. E a pessoa, na verdade, foi um sistema lá automatizado. E deu um preço de $10 para mudar. Mas mais tarde nós pensamos em marcar para uma outra data e nessa ocasião ele já marcou $400. E vários dias que a gente tentou, precisava voltar antes, mas assim foi, já é sinal de Deus que essa data ficou agradável ao Senhor, porque Ele preparou dessa maneira, não esperávamos. Mas assim o Senhor vem fazendo. Agradeço a Deus pela paciência que Ele teve no período que eu fui cooperador de jovens. Comecei em 99, eu havia me casado em 95 e fiz a congregação onde estou até hoje. Minha esposa é organista lá e então, por conta disso, eu tinha mudado de cidade, vim para São Paulo, fui para São Paulo, vim do interior lá de Minas, e o Senhor preparou desta maneira. Fiquei junto com uma mocidade por 19 anos, o Senhor abençoou que no ano de 2018 fui colocado como cooperador do ofício ministerial naquele local. Confesso para a Irmandade que fiquei triste, porque eu gostava de ser cooperador de jovens, me alegrava muito com a mocidade, com as crianças, e o cooperador de jovens tem um privilégio, ele acompanha e a igreja que está crescendo, vê uma criança crescer, vê ele ficar mocinho, ela ficar moça, preparar casamento. Glória a Deus. E com o tempo vem os filhos, e os filhos vêm para a reunião de jovens. Então isso foi para mim algo que marcou muito a minha vida e por isso fiquei triste a hora de mudar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Fiquei contente agora também, já há 4 anos com a Irmandade, e sempre junto com as nossas irmãs de avançada idade, a nossa querida Irmandade. Tudo isso faz parte do nosso viver na graça, e isso nos dá muita força, e quando vemos, percebemos, o tempo passou. 23 anos já no ministério, mas é como se fosse ontem. Me lembro quando chegaram na minha casa o ancião, o cooperador e o diácono, para anunciar essa parte. Foi um susto, irmãos. Confesso que eu não esperava, mas foram anos de bastante alegria, de bastante satisfação junto com a nossa mocidade. Deus fez uma obra com um moço que ele apresentou uma enfermidade que o cérebro dele começou a crescer muito e pelo que constava lá na medicina, ele teria que fazer um corte na cabeça para o cérebro poder expandir, porque senão ele ia risco de morte para ele. E quando ficamos sabendo disso, na reunião, nós, no final da reunião, juntamos toda a mocidade, e oramos em favor dessa necessidade. O moço ia passar
por uma consulta nos próximos dias. Então apresentamos aquela necessidade daquele moço, choramos muito na presença de Deus, porque é um quadro que, ao nosso ver, não havia o que fazer, a não ser pedir. E pedir nós podemos e devemos pedir ao Senhor. E o Senhor é aquele que nos surpreendeu, irmãos, porque passou uns dias, a mãe daquele moço e o próprio moço levantou na reunião depois para agradecer a Deus, porque quando chegaram lá no médico, o médico, fazendo os exames, constatou que o cérebro não só parou de crescer, mas começou a ficar normal. Essa foi uma obra que nos alegrou muito, porque imaginávamos o pior para ele, mas o Senhor fez o melhor na vida dele. Agradeço a Deus por isso, irmãos. Também um servo de Deus que apresentou um câncer muito agressivo na região do intestino. Ele um dia testemunhou, praticamente se despedindo da Irmandade. Ele falou: irmãos, eu vou passar por uma cirurgia daqui a uns dias. O câncer tomou todo o meu sistema digestivo, não tem muito o que fazer, né? Então já estou agradecendo a Deus por fazer parte dessa Irmandade, por todos que me acolheram, né? Um irmão músico, bastante fervoroso ao Senhor. E naquela noite, irmãos, o Senhor, pela sua misericórdia, o servo de Deus que atendia, o Senhor tomando ele pelo Espírito Santo na palavra, ele olhou para o servo de Deus e falou assim: a tua enfermidade não é para a morte, mas é para a honra e glória do Senhor. Irmãos, diante disso, o servo de Deus foi para a cirurgia e tempo depois ele levantou na igreja para testemunhar. Deus fez algo tão maravilhoso para ele, irmãos, irmãs, que quando os médicos foram retirar aquele tumor, é como se aquele tumor estivesse embalado como um pacote, né? Ele estava isolado do restante do organismo, ele não enraizou, não teve metástase. O médico foi e ele falou: olha, foi muito simples. Aleluia. Pegou aquela porção que estava a mais no organismo dele, retirou, né? Foi para a biópsia e constatou, era maligno. Mas era maligno, mas estava isolado na não precisou nem fazer quimioterapia, radioterapia, nada. Deus libertou o nosso irmão por completo. A obra que o Senhor fez para ele, ele continua lá, toca, alegra na presença de Deus, e todos nós nos alegramos porque vimos esta obra, apontamos, porque o servo de Deus, como o Senhor deu de relatar, praticamente se despediu da igreja. Mas o Senhor fez essa obra, nos surpreendeu, irmãos. Foi uma obra gloriosa e nós estamos aqui dizendo para toda essa querida Irmandade: o Senhor continua operando no nosso meio. O Senhor é aquele que não deixa nós. E outro dia também o servo de Deus, ancião do bairro do Limão, nosso irmão Márcio Ferreira, ele passou por esse mesmo processo, só que o dele era pior ainda. O tumor, ele estava com um peso de 7 quilos. Era um tumor muito grande. Mas o Senhor ouviu a oração da igreja. Um dia, quando ele foi congregar conosco, depois que passou todo o processo, ele falou que uma noite ele não tinha nem força para orar. Ele tem um menino, um filho adolescente, tem uma filha também. E naquela noite, irmãos, o filho dele falou: pai, vamos orar, né? Ele falou: filho, eu não tenho força nem para orar. Não, pai, hoje o Senhor vai guiar todas as coisas. O menino abriu a oração. O Senhor tomou o garoto pelo seu Espírito Santo e falou assim na oração: Senhor, meu pai te serve desde criança, aos 12 anos o Senhor chamou ele na graça.
Aos 14, o Senhor colocou ele na orquestra, foi auxiliar de jovens, te serviu na tua mocidade, casou-se, e o Senhor preparou. Eu nasci, a minha irmã nasceu, e hoje nós estamos aqui batendo na porta da tua misericórdia. Senhor, não deixe o meu pai ir embora, Senhor, por esta enfermidade. E aí, irmãos, o Senhor tomou aquele menino, levantaram da oração, o Senhor, pelo seu Espírito Santo, colocou na boca daquele moço: Pai, o Senhor tem uma obra para fazer na tua vida. Aleluia. Deus vai operar um milagre na tua enfermidade. Aleluia. E o Senhor escutou a oração daquele moço, porque, como no caso anterior que o Senhor deu de falar, o caso dele foi mais interessante ainda. Ele tinha um tumor, como eu falei, muito pesado, mas era como se fosse uma fruta. Ou pensar um abacate, que tinha toda a massa e tinha lá a sementinha. Aquela semente, que seria o tumor maligno, ele estava envolto por uma massa. E da mesma maneira como foi no procedimento do nosso irmão lá, isso aconteceu há 15 anos atrás, do nosso irmão músico, o irmão Márcio foi há um ano atrás, eles retiraram aquilo, mandaram para a biópsia, o que estava envolto era benigno, o que estava lá dentro era maligno. O Senhor também curou a enfermidade do Senhor. E nessa noite, então, nós agradecemos a Deus, agradeço a Deus de todo o coração. Nosso irmão Márcio é um irmão muito dedicado lá do nosso setor, ele cuida da parte da engenharia, ele é engenheiro, e ele, nesse processo de enfermidade, ele era cooperador, e no processo ele foi colocado como ancião. E aí ele falou assim para o Senhor: Senhor, mas eu estou à beira da morte, como é que o servo de Deus vai me colocar como ancião? Ele estava já magrinho, ele não conseguia, nem se locomover direito, estava bastante debilitado, mas o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. O Senhor fez esta obra, muitos irmãos oraram por ele, e aí, pouco tempo depois, quando ele restabeleceu, os servos de Deus pediram que ele atendesse um batismo. Ele atendeu o batismo, e nesse batismo, irmãos, o Senhor chamou aquele moço, o filho dele que orou por ele, chamou as duas filhinhas dele, e o nome de Deus está sendo glorificado. O que era para ser uma tragédia na família, o que era para ser um desastre na igreja, porque ele era amado, foi cooperador de jovens por muitos anos no bairro do Limão, foi cooperador, e como eu falei, atuava bastante no setor. Todos amam o nosso irmão Márcio, mas o Senhor fez isso, irmãos. Irmandade, tudo isso é o poder de Deus na nossa vida. Então, se nós nos defrontarmos com a nossa necessidade, a nossa luta, a nossa enfermidade, precisamos acreditar que o Senhor é aquele que operou obras e vai continuar operando obras de milagres no nosso meio. Por isso agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito, ao de vós, as nossas orações. O Senhor tem abençoado que lá na Vida Diária, os servos de Deus fizeram um rodízio com os cooperadores lá da região. Então, alguns servos de Deus atendem aos cultos, nosso cooperador de jovens atende no final da semana, nosso ancião também atende alguns dias. Então Deus tem abençoado. E quando eu falei para ele que eu ia adiar 15 dias para o nosso ancião, ele falou: não, irmão, tá bom, Deus que te abençoe na viagem. Achei que eu ia levar uma bronca do nosso ancião, mas agradeço a Deus, o Senhor. Como Deus fez a passagem por $10 a mudança, o Senhor colocou alegria no coração do nosso ancião também. Então, agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pela misericórdia dele e, como eu falei, pela paciência que tem tido conosco. Sou grato a Deus por tudo
E a outra pergunta, não sei se foi uma pergunta, né, mas na oração, a serva de Deus comentou do irmão Beto, do irmão Jonatas, né? O irmão Beto foi para o Brasil. Era para ele ter ido estar hoje, mas ele antecipou a viagem, já está no Brasil, disse que chegou bem, né? E o irmão Jonatas viajou também. Então, servos de Deus vão retornar no seu tempo, né? E voltar com alegria junto ao meio daquele irmão. Glória a Deus. Sou grato a Deus por tudo, por essa força, oportunidade, liberdade. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.